Seja muito bem-vindo aqui ao canal, eu sou o Adalto Azevedo, é um prazer ter você aqui comigo. E aqui é um canal que há conteúdo cristão, bíblico, mensagem da palavra de Deus. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu quero convidar você a se inscrever aqui, a ativar também o sininho de notificações na opção todas, deixar o seu like, o seu curtir e compartilhar também com o máximo de pessoas possíveis para que todos possam aí ser abençoados por intermédio da palavra. A mensagem que eu quero compartilhar com vocês encontra-se no livro de Lamentações, capítulo 5. O capítulo todo é um pouco extenso, mas é um capítulo maravilhoso, onde nos ensina verdades extraordinárias de Deus. Diz assim: lembra-te, ó Senhor, do que nos sucedeu. Considera e olha para a nossa humilhação. A nossa herança passou a estranhos, e as nossas casas a estrangeiros. Órfãos somos sem pai. Nossas mães são como viúvas. A nossa água por dinheiro a bebemos. Por preço vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços. Estamos cansados e não temos descanso. Submetemo-nos aos egípcios e à Síria para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existem, e nós levamos as suas maldades. Servos dominam sobre nós, e ninguém há que nos arranque das suas mãos. Com perigo de nossa vida obtemos o pão, por causa da espada do deserto. Nossa pele está abrasada como um forno, por causa do ardor da fome. Forçaram as mulheres em Sião, e as virgens nas cidades de Judá. Com as suas mãos enforcaram os líderes, os velhos não receberam honra, os jovens são obrigados a trabalhar no moinho, os meninos tropeçam debaixo das cargas de lenha, os velhos já não se assentam na porta, os jovens já não cantam. Cessou a alegria do nosso coração, converteu-se em lamentação a nossa dança, caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, pois pecamos. Por isto desanimou o nosso coração. Por isso se escureceram os nossos olhos. Pelo monte de Sião, que está assolado, andam as raposas. Tu, ó Senhor, reinas eternamente. O teu trono subsiste de geração em geração. Porque sempre te esqueces de nós? Porque nos desamparas por tanto tempo? Restaura-nos, ó Senhor, a ti, para que retornemos. Renova os nossos dias como dantes, a menos que nos tenha rejeitado totalmente e estejas sobremaneira irado contra nós. Meus queridos, o texto aqui é um texto muito forte. As expressões aqui dessa oração, né, que Jeremias ele faz a Deus são de níveis muito profundos, aonde nos mostra de fato a calamidade em que se encontravam aquele povo. Era um momento onde eles estavam sobre exílio, é um momento onde eles estavam sobre escravidão na Babilônia. E então a oração do profeta a Deus, uma oração muito clara da real situação que eles estavam vivendo, do cenário a qual eles estavam vivenciando. E o que é mais lindo, o que nós podemos perceber, é que a sensibilidade do profeta Jeremias foi o que condicionou ele a conseguir enxergar de todos os ângulos os verdadeiros cenários, a real situação em que eles se encontravam. A sensibilidade espiritual de Jeremias condicionou ele a conseguir enxergar com muita clareza a calamidade em que o povo se encontrava. Então, primeiramente aqui, é isso que nós temos que observar. Jeremias possuía uma sensibilidade que condicionou ele a enxergar. É o que nós muitas vezes precisamos, espiritualmente falando. Nós precisamos ter essa sensibilidade que nos faz enxergar, que nos dá a visão, que nos dá a clareza, onde nós conseguimos enxergar com veracidade todos os ângulos, o cenário como um todo, e nós conseguiremos então chegar no verdadeiro diagnóstico da nossa situação, da nossa posição espiritual. Foi o que Jeremias conseguiu, através desse coração sensível,
desse discernimento que veio por intermédio dessa sensibilidade espiritual. Ele conseguiu o enxergar. Então, ele expressa o que ele vê. Ele expressa nessa oração do capítulo 5 de Lamentações o que ele conseguiu enxergar, o que ele conseguiu ver diante dos seus olhos. E ele começa a dizer que eles estavam naquela situação de calamidade, de escravidão, de estar ali sobre exílio, exatamente porque eles abandonaram a Deus, abandonaram a palavra de Deus. E o texto vai dizer que nessa oração que ele faz, ele entende que uma vez que a pessoa ela abandona o coração dela de Deus, ela vira as costas para o Senhor, ela vira as costas para os mandamentos, o que acontece? O verso de número 6 vai nos dizer, ou melhor, o finalzinho do verso 5 vai dizer que eles estavam cansados e não tinha descanso. Olha só, Jeremias consegue ter clareza da situação que ele e o povo se encontravam. Nós estamos nessa situação porque nós abandonamos a Deus. E então as consequências seguem o coração que virou as costas para Deus. Olha só, há cansaço em nós e nós não conseguimos descansar. Há muitas pessoas que, por terem virado as costas para Deus, por terem se esquecido da lei de Deus, se esquecido da palavra, essas pessoas elas se encontram espiritualmente num verdadeiro cansaço, num cansaço espiritual. Ela pode talvez ter sucesso financeiro, ela pode ter sucesso com os amigos, ela pode até mesmo ter uma boa popularidade, ela pode ser muito bem querida pelas pessoas a qual ela convive, pela sua família, mas ela está em constante cansaço, e algo que não é físico, algo que é espiritual. Então, através desse cansaço, ela não consegue ter paz, porque o cansaço é na alma. E Jeremias vai dizer, esse cansaço é tamanho que a gente não consegue descansar, não há descanso para esse tipo de cansaço, porque é na alma. E ele vai dizer no verso 6, submetemo-nos aos egípcios. Olha só que coisa terrível. Você se recorda que Israel, eles foram criados, o povo de Deus surgiu lá no Egito. E com promessa de Deus, Deus enviou Moisés e com mão forte, com braço forte, Deus tira o povo de Israel lá do Egito, liberta eles da escravidão e conduz todo aquele povo a uma terra que manava leite e mel, que é a Canaã. E nesse período que nós estamos vendo aqui, a qual é Lamentações capítulo 5, nesse cenário, Israel já havia, por muitos anos, já sido liberta da escravidão do Egito. Mas uma vez que Israel vira as costas para Deus, Jeremias consegue enxergar nessa sensibilidade espiritual de que uma vez que nós viramos as costas para Deus, nós voltamos a nos submeter ao Egito. Porque o verso 6 fala, submetemo-nos ao Egito novamente para conseguir comer das coisas que o Egito tem para nos oferecer. E você sabe muito bem que o Egito, no sentido espiritual para nós, representa aqui o mundo. Nós que estávamos talvez no mundo, Jesus nos resgatou através da palavra, mas nós talvez endurecemos o nosso coração para a palavra. O que acontece? Nos tornamos com a nossa alma cansada e voltamos a nos submeter de novo ao Egito. Olha só o cenário que Jeremias consegue enxergar com clareza. Ele consegue decifrar ao seu redor, devido a essa sensibilidade espiritual que traz a ele visão, uma visão como um todo, da real situação em que o povo se encontrava. Eles estão agora se submetendo de novo ao Egito. E o texto vai dizer também, no verso 15, cessou a alegria do nosso coração. Não basta ter cansaço na alma, não basta se submeter de novo ao Egito, estanca-se a alegria do nosso coração. Cessou, o texto fala isso. E converteu-se em lamentação. Cessou-se a alegria. Então Jeremias consegue compreender que a verdadeira alegria mesmo soar quando a pessoa está diante da palavra. Ela está na posição da palavra. Ela está na posição de filho e de filha de Deus. Uma vez que então endurecemos o nosso coração para a palavra, fazemos as nossas escolhas de rejeitar a palavra, viver segundo
novamente nosso próprio entendimento. Então, primeiramente, há cansaço. Segundo, submetemos ao Egito. E terceiro, já não há mais alegria no nosso coração. Ela é cessada. E diz mais o verso de número 16: caiu a coroa na nossa cabeça. Então ele volta a dizer mais uma consequência daqueles que endurecem o seu coração para Deus e para a palavra. A coroa que estava sobre a sua cabeça, ela é retirada, ela cai. E nós sabemos que em Cristo Jesus, Paulo vai dizer isso, que em Cristo Jesus nós somos colocados em destaque no mundo espiritual, em posições de honra. Em Cristo Jesus ele nos fez assentar nas regiões celestiais, ou seja, com poder, com autoridade espiritual. Então as trevas, o inimigo que nos dominava, já não domina mais sobre nós, pelo contrário, espiritualmente falando, em Cristo é colocada uma coroa e nós passamos a reinar como reis e sacerdotes, conforme vai dizer também lá em Apocalipse capítulo 1. Nós somos colocados em posição de honra, de destaque, uma coroa é colocada sobre a nossa cabeça, mas Jeremias, com a sensibilidade que condiciona ele a enxergar a situação que ele se encontrava, ele entende que uma vez que o coração se endurece para a palavra, então a coroa sai da nossa cabeça, ou seja, para-se de reinar, cessa o governo. Então quem passou a governar novamente sobre eles, de fato aqui foi o inimigo do passado, a opressão do passado. O Egito novamente passa a reinar, passa a governar. Eles passam a exigir alimentos, suprimentos lá do Egito para se sobreviver. A coroa caiu da nossa cabeça. Isso aqui é muito forte. E ele vai dizer também, no verso de número 19, tu, ó Senhor, reinas eternamente, e o teu trono subsiste de geração em geração. Jeremias está nos afirmando aqui que apesar de nós, seres humanos, termos talvez a decisão de endurecer o nosso coração para a palavra, rejeitarmos a palavra, virarmos as costas para Deus, e a consequência disso é séria, porque ele está dizendo, vem cansaço na alma, que você não consegue descansar, não tem alívio. Há uma submissão de novo ao Egito. Há uma tristeza, porque a alegria cessa do nosso coração. A coroa cai da nossa cabeça, deixamos de ter aquela posição espiritual de honra, de destaque, né? Não há mais respeito espiritual, a coroa cai da nossa cabeça. E ele está dizendo no verso 19, mas tu, porém, Senhor, reinas eternamente. Aleluia. O teu trono subsiste de geração em geração. A sensibilidade que havia no coração de Jeremias condiciona também ele enxergar que Deus permanece e sempre permaneceu sendo Deus, sendo mesmo. Até mesmo naquele momento que eu e você endurecemos o nosso coração para rejeitarmos a palavra e passamos então a assumir as consequências disso, todavia Deus continua o mesmo. Ele continua tendo um trono de justiça e de juízo. Ele continua sentado sobre um alto e sublime trono com o controle de tudo em suas mãos. Ele continua sendo o mesmo, ele continua sendo imutável. O grande eu sou. E é graças a essa convicção, é graças a essa clareza e esse entendimento que Jeremias tem de que Deus não mudou. Eu mudo, porque eu sou falho. Muitas vezes eu faço más escolhas em rejeitar a palavra, em abandonar a palavra e sofro sérias consequências. Mas Deus não. Deus é imutável. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o Deus que tem o controle de tudo em suas mãos. Aleluia. E é motivado com esse entendimento de que Deus é imutável. E é motivado com essa inspiração no teu coração de que Deus está lá. Ele não mudou, ele é o mesmo. Que Jeremias, ele tem a esperança de restauração. Oh, glória. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei o estado que você se encontra assistindo a esse vídeo. Talvez você se encontre nessa condição aqui de Israel, com o coração endurecido para a palavra. E você já está entendendo que
Você já está sofrendo as consequências desse abandono da palavra. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, se você tiver sensibilidade no teu coração aí, a qual Jeremias teve aqui nessa oração do capítulo 5, você pode confiar e entender que Deus continua sendo o mesmo Deus. Ele continua sentado sobre o trono. Ele ainda tem sobre si a capacidade, e para todo sempre terá, a capacidade de restauração, de fazer nova todas as coisas. Jeremias sabia disso. Então ele vai fazer uma oração: restaura-nos, ó Senhor, a ti. E nós, então, nos retornaremos. E renova os nossos dias como dantes. Que coisa gloriosa. Jeremias, então, no final do capítulo aqui da oração, ele vai dizer: Senhor, eu sei que em ti há poder de restauração, porque tu és o mesmo, tu és imutável, tu és o grande eu sou. Senhor, eu sei que em ti há a nova oportunidade, a nova chance. Aquele que se arrepende com o coração quebrantado, um coração contrito. Davi já dizia no Salmo: o Senhor não despreza, o Senhor não rejeita. Ele sabia disso, que o poderio de Deus estava lá intacto, que a graça dele estava lá intacta, sendo oferecida a todos quantos se arrependerem e tivessem a sensibilidade que os condicionaria a enxergar o seu estado caótico e confessar esse estado diante do Pai, diante de Deus, e rogar a Ele a restauração, e rogar a Ele por renovação. Então ele diz: restaura-nos, ó Senhor, e nós retornaremos. Renova nossos dias como dantes. Senhor, sabe quando eu aceitei a fé, quando eu aceitei a palavra, quando o Senhor fez algo novo em mim, quando as coisas velhas morreram, tudo se fez novo. Quando eu orava, meu prazer estava na oração, o meu prazer estava na tua palavra, o meu prazer estava em ter comunhão com o Espírito Santo, o meu coração almejava mais do que tudo a presença do Senhor. Renova os meus dias como dantes, faz a chama acender de novo, sopra no meio dessas cinzas, arranca todas as cinzas, as trevas, aquilo que há de negro em mim, tira de mim a podridão do pecado, porque eu tenho sensibilidade que me faz condicionar, me dá condições de enxergar o meu estado, a minha realidade, num ângulo total, e eu confesso ela diante de ti, e eu oro: restaura-me, renova os meus dias como dantes. Você pode ter certeza, se isso suceder comigo, se isso suceder com você, o resultado vai ser restauração de Deus. É Deus revertendo cativeiros, é Deus revertendo quadros, é uma nova história sendo escrita para você. Quem sabe o diabo está dizendo para você não tem mais jeito, você já rejeitou a palavra, você já abandonou a fé, não tem mais escapatória, você é minha, você é meu para sempre. Não, deixa eu dizer uma coisa para você: o diabo é o pai da mentira. Se existir no teu coração a sensibilidade que te faz enxergar, e você confessar o que você enxerga diante de Deus, rogar a Ele a restauração, porque você reconhece que nele há todo o poder e condição de restauração, e nele a graça, nele a misericórdia, nele há um braço aberto para todo aquele que se arrepende e confessa com o coração contrito e quebrantado. Então você pode ter certeza que você será restaurado, você será restabelecido, e Deus, pelo poder da sua palavra, através do seu Filho, Jesus Cristo, Ele vai renovar a sua vida como antes. Ele fará de novo na sua vida. Você vai dizer: Senhor, faz de novo. E Ele fará de novo para você. Porque o justo pode cair 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mas se ele se arrepender de todas elas, o Senhor o colocará de pé. Porque Deus continua o mesmo, o Deus de graça, o Deus de amor, o Deus de misericórdia. Eu quero orar com você nesse momento. Quero pedir você a fechar os seus olhos, a você entrar em comunhão com Deus, em oração, juntamente comigo, nesse momento. Eu creio que Deus vai restaurar a tua vida. Eu creio que tem restauração para você. Aleluia. Eu creio que tem renovação de Deus para a tua vida. Você acredita em nome de Jesus? Fecha os seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro juntamente com esse teu filho, juntamente com essa tua filha, que, meu Pai, está aí nesse vídeo, se deparou com esse vídeo, com essa mensagem, que está falando fortemente a ele, está falando lá no íntimo da alma. Descreveu a situação dela, descreveu a situação dele.
E por isso, Pai, ele crê nessa palavra, entende que é o Senhor quem fala e não o homem. E ele clama por essa restauração, ela clama, meu Deus, por essa renovação. Então restabeleça ele, perdoa os seus pecados, não importa o que cometeu, não importa, meu Pai, o estado que ele ou ela possa estar nesse momento, mas há poder no teu sangue, há poder na tua palavra, de purificação, de remissão, de redenção. Pai, restaura, restabeleça, faz arder a chama de novo, renova os dias dele, renova os dias dela como antes, e faz brilhar a tua glória, e faz brilhar a tua glória. Coloca a coroa de novo na cabeça dele, coloca a coroa de novo na cabeça dela, em nome de Jesus, Pai, pelo poder da sua palavra, que assim seja, para a glória e para o louvor do seu nome, que assim seja. Amém. E graças a Deus. Meus queridos, que Deus possa ricamente abençoar você. Creia, o seu posto foi devolvido. Você não é mais um qualquer, você é filho, você é filha de Deus. Aleluia. Ele te devolveu a coroa. Sabe o filho pródigo quando volta, que o pai faz festa, que o pai coloca anel no dedo, que o pai devolve o valor a ele, a qual nunca havia saído do coração do pai, mas apenas a cabeça do filho. Eu perdi o valor para o meu pai, mas quando ele vê a recepção do pai, ele entende que na mente do pai nunca ele perdeu o seu valor, nunca ele perdeu o seu significado. Então entenda nesse momento, você recebe na sua mente o valor que você tem restituído, porque o pai nunca deixou de te amar, nunca deixou de desejar para você o melhor, porque ele enviou o seu filho por amor a você, tá bom? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Se você puder compartilhar essa mensagem com mais pessoas que necessitam e precisam de ouvir a palavra de Deus, que você assim o faça, deixe Deus te usar aí, seja um evangelista do reino de Deus. Se você ainda não é inscrito, eu reforço aqui, se inscreva no canal, compartilhe, deixe o seu like para que nós possamos avançar aqui e esse canal crescendo, com certeza mais vidas serão abençoadas para a glória de Deus, tá certo? Deus te abençoe e até o próximo vídeo, assim permitindo Deus.